Olá pessoal, nessa dica nós vamos falar sobre citação e referências bibliográficas. Antes de a gente destacar como fazer isso dentro do Word, é muito importante entender o que é uma citação e o que é uma referência bibliográfica. Uma citação ela é justamente um texto, ou uma parte do texto, ou você utilizar um texto como referência para expor e argumentar as suas ideias. É como, por exemplo, um pastor ou um padre, quando ele fala de um determinado trecho da Bíblia e ele fala o entendimento dele sobre aquele trecho. Então, a partir daquele momento, ele está dando base, ele está dando forças para a argumentação que ele está utilizando. É muito interessante que você vê vários pensadores que utilizam essas referências, porque a partir do momento em que você argumenta uma ideia e coloca realmente fundamentos de outros autores, pensadores realmente que têm um impacto muito grande dentro daquele conhecimento, isso dá uma visibilidade e uma argumentação muito mais consistente. Isso tanto na parte falada, quanto na questão escrita. A gente tem aqui alguns pensadores que usam muito isso, Mário Sérgio Cortella, Leandro Carnal, Clóvis de Barros Filho, Luiz Pondé. Essas questões agiliza muito, você fazer realmente utilizando essas argumentações. É claro que as citações, elas são importantes, os textos eles são importantes, mas dentro de um trabalho em geral, a gente tem que verificar trabalhos, mesmo voltados para trabalhos científicos, verificar o grau de importância que aquele texto, daquele autor teve dentro do mercado acadêmico, teve na vida na sociedade em geral. Então, essas questões são muito importantes para refletir sobre o assunto e trazer visibilidade para a argumentação. Entendendo realmente o que é a citação, nós vamos falar de alguns tipos de citações diferentes. Então, uma citação que eu vou falar aqui primeiro, de uma citação direta até 3 linhas. Então, seria assim. Pensem comigo que dentro desse texto aqui, eu peguei esse primeiro momento aqui, essas 2 linhas, eu utilizei peguei de um autor. Fui lá de um autor de um livro e criei e coloquei aqui essa citação. Beleza. Primeira coisa que eu tenho que fazer. Uma citação direta até 3 linhas, o que eu faço? Eu venho aqui, coloco aspas antes e no fim do texto. Essa é a primeira coisa que eu tenho que fazer. E aí eu vou lançar a citação. Como que eu faço isso? Eu venho aqui em referências, inserir citação, adicionar nova fonte bibliográfica, e aí eu verifico qual é essa fonte. É um filme, é uma arte, é um site, é um livro? Do que é efetivamente? Vamos dizer que seja um livro. E aí o autor que eu vou utilizar como referência, Mário Sérgio Cortella. Vou usar aqui. Mário Sérgio Cortella, vamos supor que é um livro dele. O tema, vamos supor que o título seja Felicidade. O ano, vamos dizer que foi em 2019 que ele fez esse livro. Estou dando um exemplo aqui. São Paulo, editora Atlas. Então, beleza. Fiz aqui essa parte, vou lá e pay. Quando eu aperto OK, repare que ele já puxa só o sobrenome e a data. Só que como é uma citação direta, obrigatoriamente eu tenho que inserir o número da página da onde eu tirei aquele texto. Então, eu clico com o botão direito do mouse e venho em editar citação. Neste momento aqui ele fala páginas. Então, qual é o número da página aqui? Vamos supor que eu peguei da página 26. Um exemplo. Beleza, então fui lá e coloquei. É muito importante que no trabalho em si seja desenvolvido dessa forma, porque a partir daí a gente tem um desenvolvimento melhor na hora de criar as referências bibliográficas. Então eu vou fazendo justamente o texto seguindo este padrão. E aí vou lá, coloquei o texto para fundamentar a minha ideia, vou lá e explico um pouquinho e tal, e aí tudo certinho. Aí digamos que na verdade esse texto aqui eu também puxei. Aí aqui seria uma citação direta mais de 3 linhas. Repare que ele tem 6 linhas. Nós temos 6 linhas aqui. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer, seguindo as normas da ABNT, eu reduzo um tamanho a menos. Então se eu só reduzir um aqui, eu vou para 11 centímetros. Beleza. A partir de agora, eu clico aqui no quadradinho e recuo 4 centímetros para a direita. E aí eu posso vir aqui embaixo e colocar a citação da forma que eu quiser. Então, vamos supor que esse texto aqui, eu peguei de um outro livro. Então, vamos lá colocar referências, inserir citação, adicionar nova fonte bibliográfica.
Então, eu peguei de um livro, nome do autor. Vou colocar aqui José Arimateia, José de Arimateia. O título desse autor, Administração Bíblica. O ano, vou colocar aqui 2000. A cidade, Rio de Janeiro. Editora Saraiva. Beleza, vou lá e coloquei. Ó. Ele puxou o sobrenome, tudo bonitinho. Como é uma citação direta, eu também tenho que colocar lá o nome do livro, o número da página. Então, eu vou lá, editar citação e coloco o número da página, digamos que foi 896. Beleza, página 896. E aí nós fizemos os dois tipos de citações aqui dentro desse texto. É importante vocês trabalharem as citações com muito cuidado, porque você inserir muitas citações dentro do trabalho fica até um tanto quanto poluído. Então você tem que diversificar as formas de citações. Essas duas que nós falamos são citações diretas. Tá? Essa primeira, citação direta até 3 linhas. E essa daqui, citação direta mais de 3 linhas. Essas são as questões importantes para ser levado em consideração. Agora, pessoal, nós vamos falar sobre citação indireta. A citação indireta nada mais é do que uma citação no qual você pega e escreve com as suas próprias palavras. Então, você lê um capítulo de um livro, um artigo, uma reportagem, vê algum material, e aí, em cima disso, o que você faz? Você escreve com as suas próprias palavras o que você entendeu sobre aquilo. É interessante, uma dica, né, quando você escreve na terceira pessoa do singular, porque você cria muito mais propriedade, né? Você meio que se distancia da essência do texto e faz uma análise como um observador. Então, assim, é você que está escrevendo, é a tua opinião, é a tua referência ali dentro daquela ideia. Mas, em contrapartida, quando você coloca na terceira pessoa do singular, né, que é ele e ela, acaba, de uma certa forma, criando um texto até um tanto quanto profissional. Por exemplo, aqui, ó. Aqui eu puxei um texto, né, do Word mesmo. Então ele fala, ó, o vídeo, né, no caso ele. Então, o vídeo fornece uma maneira poderosa de ajudá-lo a provar seu argumento. Então aqui, por exemplo, está colocando justamente na terceira pessoa do singular. Então, ó, temas e estilos também ajudam a manter seu documento coordenado e tal. Então, essa lógica, ele facilita com que o texto ele fique até mais interessante. Mas isso é apenas uma observação pessoal sobre isso. O que é importante aqui, e que eu vou abordar com vocês também, é a questão da citação indireta, que é quando você extrai realmente esse texto e escreve com as suas próprias palavras. Então, como que seria aqui? Ó? Vou pegar aqui um site chamado administradores.com. E aí eu encontrei aqui um artigo interessante que fala, no pós-novo normal, teremos a flexibilidade dos negócios. É preciso tornar as relações econômicas muito mais flexíveis, pois ninguém vai investir com receio de ter que encarar uma nova pandemia pela frente. Então aqui, na verdade, é uma reflexão que esse autor faz, né, o Carlos Nepomuceno. Então ele faz uma análise, faz um pequeno artigo aqui, explicando realmente alguns posicionamentos que ele tem sobre esse assunto. E aí vamos supor que eu li, achei muito interessante, eu quero escrever sobre ele dentro do meu trabalho. Então o que eu faço? Fui lá, escrevi, ponderei as minhas ideias e tudo mais. E aí quando chega no final, vocês colocam a fonte, né, da onde vocês tiraram. Então assim como nós fizemos na citação direta, na citação indireta, o que a gente acaba fazendo? A gente pega aqui, ó, e coloca da mesma forma. Vem aqui em referências, inserir citação, adicionar nova fonte bibliográfica. Vou deixar aqui, ó, como site mesmo. O autor, vou lá no site, ó, encontro o autor aqui. Se não tiver autor, você coloca o autor sendo o próprio nome do site mesmo. Tá? É muito comum isso acontecer. Nome da página. O nome da página, normalmente aqui é o finalzinho, aqui depois barra artigos, barra e o nome do artigo. Eu aconselho você pegar por aqui mesmo, né, que é o nome do artigo que você está trabalhando. Então, Ctrl+C, Ctrl+V. Nome do site, administradores.com. Administradores. Eu vou colocar Carlos Nepomuceno também com letra maiúscula. É importante manter o padrão aqui com letra maiúscula. Só o título aqui mesmo da página pode ser desse jeito. O ano, aqui na verdade a gente está destacando é o ano da publicação. Aqui ele colocou a 17/6/2020. Então o ano 2020, o mês, a gente vai colocar aqui junho, o dia 17, o período que ele colocou. E a URL, na verdade, aqui é o link do site. Então vem aqui, ó, Ctrl+C.
e jogo a URL do site. Mas tem uma observação. Pelas normas da ABNT, é de suma importância eu colocar também a data e a hora de acesso. Então, o que nós fazemos isso? Aqui, repare que ele não aparece. Então, o que você tem que fazer? Você vem aqui, ó, mostrar todos os campos de bibliografia. E aí ele aparece mais alguns campos interessantes. Editor, nome do produtor, empresa produtora, enfim. Esses casos aqui, não, nem precisa vocês colocarem. Agora, aqui sim é importante. Ano de acesso, mês de acesso, dia de acesso. Então, vamos supor que eu estou acessando hoje. Então, eu vou lá e coloco o ano de acesso 2020, o mês de acesso junho, tá? No caso aqui, está coincidindo com a publicação que ele fez, mas aí não tem problema. Então, 2020, mês de acesso junho, dia de acesso dia 17, beleza. E aí, versão, título curto e para comentário, não precisa dessas informações. Só isso daqui, já de uma certa forma, já organiza bem as minhas ideias. Beleza, e dou um OK. Repare que ele já apareceu aqui, Nepomuceno 2020. Como eu fiz uma citação indireta, tá tranquilo. Então, vamos supor que eu vou escrever mais algum texto aqui embaixo. Então, eu vou colocar aqui a fórmula RAND. Fórmula RAND, e aí eu fiz aqui, coloquei mais algum textinho aqui. E aí vamos supor que eu vou pegar aqui de um livro. Então, eu vou lá e vou colocar uma outra citação de um livro, citação indireta de um livro. Digamos que eu também utilizei aqui como referência. Em referências aqui, inserir citação, e aí eu coloco aqui, ó, adicionar nova fonte bibliográfica. Dessa vez eu vou utilizar como base um livro. O nome do autor, aqui eu vou colocar Carlos Lacerda. Título, Revolução Jornalística. Beleza, ano. Vamos supor que ele fez esse aqui em 1982, esse livro. A cidade, São Paulo. Editora Melhoramentos. E aí, beleza. Aqui já serve já como base para a gente trabalhar aqui os nossos pontos. Repare que temos também mostrar todos os campos de bibliografia, tá? Mas normalmente aqui você não precisa colocar mais nenhuma informação nesse sentido. Você pode até vir aqui e colocar o número da página também, que se fosse uma citação direta. Mas como é uma citação indireta, você não precisa colocar por aqui, não tem problema nenhum. Vou deixar aqui esse campo fechado e usar somente essas informações. Então, eu vou aqui e coloquei, beleza. Então, fiz outra citação indireta. Então, a diferença deles é fundamentada basicamente em cima disso. Vamos supor que eu acabei de fazer todos os meus trabalhos, todas as citações. Eu venho aqui embaixo e vou fazer, por exemplo, bibliografia. Vou lá colocar uma observação, isso aqui como negrito. Arial 14, por ser um título. E logo aqui embaixo, o que eu vou fazer? Eu vou fazer as referências bibliográficas. Existe uma regra padrão dentro dos trabalhos, né, que toda citação deve gerar automaticamente uma referência bibliográfica. Então, citações são essas referências que já falamos anteriormente, e bibliografia são os detalhes do livro, do artigo, enfim, de tudo que você desenvolveu no trabalho em si. Então, você vem aqui, ó, referências, e vem aqui bibliografia, e escolhe normalmente a primeira opção. Repare que ele já me deu todas as informações aqui direitinho, ressaltando até o período de acesso aqui nesse caso. Olha que interessante, aqui no caso, Lacerda, eu coloquei Carlos Lacerda e coloquei com letra minúscula. Não é legal, tá? É interessante que você trabalhe isso com letra maiúscula, tudo maiúscula. O que eu vou fazer? Vou só tirar aqui esse título, né? Subir aqui um pouquinho, pronto. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer uma edição desse título que eu acabei de fazer, que eu acabei de lançar, que eu quero tudo maiúsculo. Então eu venho aqui em gerenciar fontes bibliográficas, e aí, ó, Lacerda, é esse daqui. Então o que eu vou fazer com ele? Eu vou editar ele. Então vou só escrever lá de novo, Carlos, pronto. Ao fazer a atualização, sim, e fechar, ele não apareceu aqui, não tem problema. Você vem aqui atualizar campo, que automaticamente ele já puxa as informações certinhas. Então, o que é interessante dessa técnica é que facilita muito, principalmente quando você está fazendo um trabalho maior e tudo mais, e você usa muitas fontes de referências. É importante que trabalhem as referências bibliográficas assim. Fez a citação, já vai gerar depois, ao término do trabalho, as referências bibliográficas.
Então isso daqui é muito importante, tá? Não, as duas elas são casadas. Não tem como você ter uma bibliografia e aqui você não ter uma citação dentro de um trabalho científico. As duas elas casam, tá? Então vamos supor, eu estou verificando aqui, aí eu estou lendo o livro e encontrei, pô, Nepomuceno. Quem é Nepomuceno 2020? Que fonte é essa? Que referência é essa? Aí normalmente o leitor ele vai no final e vai verificar o livro aonde foi tirado essas referências aí. Ah, e uma observação. Repare que ele sempre vai colocar dentro das normas da ABNT e principalmente aqui, de um jeito bem legal, ele coloca em ordem alfabética. Então, se você tem 10, 15, 20 referências bibliográficas, automaticamente ele vai colocar isso tudo em ordem e organizando direitinho. Nada impede também que você faça isso, ó. Selecione, aí fala, vou botar aqui como Calibri. Então, vou colocar como Arial, não tem problema, e põe justificado. Então, assim também fica bem interessante, né, quando você for jogando mais referências bibliográficas no decorrer do trabalho. Então é isso, agradeço pela atenção e até a próxima dica.